Gente, estão começando aqui a nossa live pelo Instagram, também pelo YouTube. Um beijo pela paciência aí, pessoal do YouTube. Eu vou começar a minha live hoje falando com a Larissa de Fortaleza. Estou esperando ela me mandar a solicitação para que a gente possa fazer juntas essa live. Vamos ver se funciona aqui, porque ela tentou de um lado para outro. E tá falando aguardando o mundo à carta. Vamos ver se a gente consegue fazer uma live juntas. Conseguiu? Conseguiu, Larissa? Larissa, super obrigada por esse convite aí com o pessoal de Fortaleza, do Ceará. Sabe que esse é um dos estados assim que eu juro que eu mais amo. Um dia eu estava andando numa praia aí, eu falei, gente, um dia eu quero morar nessa região. Então vocês são privilegiados de estarem num estado tão lindo. Eu quero agradecer também muito ao Mundo Acar por me receber com tanto amor, por estar, né, com os projetos juntos. Vai ter esse projeto gratuito aí que a Larissa vai falar, que já está cheio, e também vai ter workshop, né, Larissa? Caiu. Ela caiu. Caiu? Então vamos ver se ela consegue entrar novamente. Talvez a conexão da Larissa não esteja tão boa. Então, pessoal aí do Nordeste, a semana que vem eu estarei aí fazendo bom, primeira palestra vai ser sobre saúde, as dinâmicas ocultas por trás dos problemas de saúde. E é muito importante a gente compreender, né, o que está por trás não só da saúde das doenças físicas, mas também das doenças emocionais, dos nossos altos e baixos emocionais, das doenças psicológicas, das doenças psiquiátricas. Então, a constelação ajuda e muito essas questões. A gente vê tanta gente com depressão, tantas pessoas com síndrome do pânico. Então, é interessante a gente ver como a constelação vê tudo isso, né? Aí, Larissa. Pronto, vai dar certo agora? Opa, vamos que vamos. Quero agradecer, Simone, por você ter dito esse sim, que eu acho que esse sim foi muito gratificante não só para mim, mas para todo o meu campo aqui do Ceará, por todas as pessoas que buscam respostas mais amplas. Eu já acompanhava você no YouTube há muito tempo e eu sempre fiquei muito comovida pela forma como você tratava as questões tão difíceis para a gente de uma forma tão amorosa. Tanto que você sabe que eu saí daqui para fazer o curso de formação com você. E para mim isso foi, sem dúvida, assim, um abrir de portas assim, na minha vida. E eu estou muito... A gente vai tentando, eu vou fazer a questão, se não der certo, eu vou deixar você comandar, porque você é a estrela da noite. Você que está vindo aqui para fazer esse papel tão lindo, esse trabalho maravilhoso. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Então, para quem não está sabendo, a Simone vai vir para Fortaleza, vai fazer um workshop de constelação familiar, sucesso na vida e nas relações, este sábado, no Mundo Acá, que abriu as portas para a gente, tem sido um passo. Caiu novamente, gente, mas vamos ver. Eu vou só falando então e vou respondendo já algumas perguntas que fizeram relacionadas ao tema, né? Sucesso na vida, sucesso nas relações, mas eu vou responder algumas questões enquanto tenta entrar a Larissa. Então, uma pessoa perguntou sobre bipolaridade. A bipolaridade, ela, como eu disse, não é uma ciência exata, né? A constelação. Existe um campo fenomenológico que a gente abre para que a gente perceba exatamente o que está acontecendo. Alguém falou, o sinal dela estava ruim. Pois é. Então, ela falou para ir fazendo, então eu vou fazendo. Depois vocês entrem no Mundo Acar, A-K-A-R, quem for aí da região do Nordeste e que quiser, ou quem vai de férias e que quiser no dia 13, sábado, participar do workshop, entre Mundo Acar, A-K-A-R, em Fortaleza, que vocês vão ter aí todas as informações, tá bom? Então, falando um pouco sobre bipolaridade, que é uma pergunta aqui do pessoal também do YouTube. A bipolaridade tem a ver também, primeiro, com a dificuldade que as crianças às vezes têm quando os pais se separam
e quando as pessoas, essas crianças não conseguem ao certo olhar, estar totalmente integrado com o pai e a mãe em si. Então, uma hora uma coisa, outra hora outra, e isso também pode causar TDAH, né, que é a deficiência da pessoa realmente focar em alguma coisa na escola. Então, a bipolaridade é o começo também do que a gente pode olhar para algo que aconteceu atrás em relação a uma vítima e a um perpetrador. Então, a pessoa bipolar, ela se sente... Então, respondendo o pessoal da bipolaridade, aqui do YouTube. Então, já começa na bipolaridade a mostrar uma vítima e um perpetrador que, de alguma forma, atrás, nas gerações anteriores, não resolveram algum assunto. E algo grave, não é algo simples. Então, as próximas gerações começam a mostrar, uma hora ficam bravos, outra hora ficam depressivos. Então, pessoas que vivem nessa troca muito grande de emoções, essa pessoa está completamente identificada com algo entre vítima e perpetrador que aconteceu anteriormente, tá bom? Então, é muito importante buscar, através da constelação, olhar realmente para o que está acontecendo. Então, vamos lá. De Floripa, um grande beijo para as pessoas de Floripa. Queria saber um pouco mais sobre esse padrão de mulheres que se mantêm em relacionamentos abusivos. Então, os relacionamentos abusivos, muitas vezes, já tem a ver com pessoas que são mulheres que são fiéis a homens que fazem isso, né? Peraí, agora boa noite, gente. A gente vai aqui realizar uma então, novamente, live com a Simone Arrojo, que vai dar um workshop aqui em Fortaleza, no dia 13 de julho. A gente está passando aqui por uns probleminhas de conexão. Eu vou tentar fazer essa live... Não vai, porque talvez a conexão dela esteja... novo com ela. Se a gente não conseguir realizar, eu vou passar a bola para ela, tá? Lá de São Paulo, e ela vai realizar essa live com vocês sozinhos. E eu vou ficar aqui ajudando através das perguntas, tá bom? A gente vai aqui tentar mais uma vez. Agora vai dar certo. A aparição já vai ser a Simone direto na live, tá bom? Vamos ver aqui se a gente consegue fazer isso. Então, a gente vai ter 2 momentos com a Simone Arrojo aqui em Fortaleza. Vai ter a palestra Dinâmicas Ocultas por Trás das Doenças e Sintomas, que é esta quinta-feira, que vai tratar sobre a visão sistêmica nas relações de doenças dentro dos sistemas familiares e como isso pode ser trabalhado pela constelação familiar. E também o workshop Sucesso na Vida e nas Relações, que vai tratar sobre todas as relações que nós temos na nossa vida, levando em consideração que as nossas relações primárias são que trazem muitas questões que reverberam na nossa história. Então, os nossos pais ainda têm o mundo da casa, fazer um negócio que vocês terem acesso a ela, que é a pessoa mais importante. E vocês podem preparar as perguntas e as dúvidas para a gente fazer isso aqui, tá bom? Um beijo para todos, boa noite. Desculpa as interferências de conexão, mas a gente também tem que aprender a aceitar o campo. E o campo está dizendo que tem que ser assim, e eu digo amém. Uma boa noite para todos. Gente, então, continuando aqui a transmissão, eu estava tentando fazer uma transmissão com o Mundo Acar, lá em Fortaleza, mas a gente está com algum problema. Gente, então, respondendo, tem gente que está falando sobre relações abusivas. Então, relações abusivas em relacionamentos afetivos. E é muito interessante a gente olhar para isso, porque tem muitas pessoas que sofrem isso. Relações abusivas mostram algo que muitas vezes muitas mulheres estão sendo fiéis a relações abusivas anteriores. Então, é muito importante olhar para as mulheres que já sofreram isso anteriormente num sistema familiar. Então, geralmente, mulheres fazem isso
como foi assim para você, vovó, foi assim para você, tia, foi assim para você, mamãe, e também é assim para mim. Dependendo do nível de relação abusiva, como agressões físicas, existe primeiro uma raiva muito grande de mulheres que têm raiva no sistema familiar dos homens. Então, existem mulheres que têm muita raiva dos homens e se colocam num papel de vítima, mas é difícil falar isso aqui em público. Enfim, uma hora eu vou aprofundar um pouco mais. Eu vou tentar falar um pouco para vocês, mas eu não... É legal a gente olhar num campo o que faz uma mulher permanecer numa relação abusiva. Muitas pessoas, de alguma forma... Por quê, gente? Porque de muitas gerações, muitas mulheres acostumaram que era normal vivenciar uma relação abusiva. Então, elas vêm sendo fiéis a essas relações, na verdade, sendo fiéis ao que já era com as mulheres que vieram antes delas. E muitas mulheres vivem relações abusivas porque se sentem infantilizadas ou crianças ou codependentes de alguma forma emocional, financeira, ou olham para alguém que é o abusador como uma necessidade, custe o que custar. E a gente vê que isso é uma fidelidade do campo. E muitas mulheres, às vezes, entram numa relação agressiva, onde o homem agride fisicamente, porque daí tem uma situação inconsciente dessa mulher e de outras mulheres do campo, de alguma forma querem ser vítimas, ou de alguma forma elas provocam para serem agredidas e até mortas. Isso não justifica, gente, o que um homem faz contra uma mulher. Eu não estou dizendo aqui, ou justificando, quero que vocês entendam, porque é um assunto muito delicado, e muitas pessoas falam, então quer dizer que então os homens estão certos e as mulheres estão erradas. Não estou aqui falando de feminismo e machismo, porque o feminismo, a forma como tem muito a ver com uma guerra contra os homens, e o machismo tem a ver, né, com a guerra contra as mulheres. E quando existe uma guerra, então existe muito sofrimento, existe muito sangue, existe muito desgaste. Então a gente não está falando de guerra, tá bom? A gente está falando de situações profundas, inconscientes, e principalmente situações que muitas vezes já estão num campo familiar por muito tempo, talvez até de forma desconhecida. Fale um pouco sobre relacionamentos abusivos, onde o casamento foi longo sem filhos, porque o homem não queria filhos, a mulher conseguiu sair, porém o homem se casou e a atual está grávida, porque não teve com a primeira. Gente, existem muitas situações que são aparentemente inexplicáveis, racionalmente falando. Existem situações... Obrigada, Kelly, por falar que só estou eu aqui. Existem situações que são do campo familiar, existem situações individuais, e também hoje, o Bert Hellinger considera também situações que se mostram por causa de vidas passadas, tá bom? Então, eu não vou entrar aqui, constelação não tem a ver com o aspecto religioso, mas cada vez mais as pessoas estão se abrindo para enxergar outras coisas dentro de um campo mórfico, quando a gente abre esse campo mórfico, tá bom? Na família do meu marido tem casos de esquizofrenia e depressão. Será algum trauma de antepassados? Novamente, esquizofrenia tem a ver com geralmente um assassinato, uma vítima e um perpetrador. Então, esquizofrenia, o Bert Hellinger afirma que tem praticamente 100% de chance
de ter um assassinato dentro de um campo familiar que se mostra através das próximas gerações se tornarem esquizofrênicas. Essas gerações, elas estão a serviço desse olhar que vítima e perpetrador precisam ter para que isso se resolva dentro de um campo familiar. Uma frase muito especial para quem nunca ouviu falar de constelação é: a gente acha que a gente tem uma alma própria somente. Mas o Bert Hellinger nos mostra que nós vivemos numa grande alma, com um grande plano divino e com histórias e memórias que afetam todos da família, de formas diferentes, tá bom? Então, é importante que a gente enxergue isso, né? Antigamente a gente ia fazer uma terapia, a gente falava, não, porque eu, na minha infância, quando eu era criança, ou na minha adolescência, ou quando na idade adulta aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas hoje a gente já percebe que existe um campo de informação inconsciente que afeta a todos de uma família. Mesmo que você tenha sido adotada por um outro casal, você está conectado com os seus antepassados da raiz da sua família, geneticamente falando, tá bom? Então, essa informação, ela não passa através do gene, ela passa através de um campo de memória que vai além da parte física, tá bom? Então, é assim. Fale sobre a criança ferida. Pois é. A gente fala que não existe criança. Existe uma situação, existe uma história. Veja aqui. Obviamente, todas nós, crianças, todos nós fomos crianças, ou de alguma forma ainda somos, né? Porque estamos inconscientes em relação a algo que nos dificultou, traumatizou. Novamente, esse campo de informação, tudo que está nesse campo de informação que está em desordem, seja que tenha acontecido com a nossa criança, ou que tenha acontecido com a nossa família, tudo que está em desordem, de alguma forma, provoca acidentes, homicídios, suicídios, provoca desordens financeiras, desordens de saúde e desordens nos relacionamentos afetivos. Então, basicamente, o que a constelação faz é colocar em ordem aquilo que está em desordem em mim, dentro dos meus sistemas, por exemplo, o meu sistema físico. Eu tenho sistema endócrino, sistema nervoso, sistema vascular, sistema digestivo. Então, eu tenho sistemas atuando e interagindo com outros sistemas. Assim também a gente vê com os planetas, né? Então, tem o sistema solar, e assim a gente vê em tudo na natureza. Quando a gente também olha para o nosso sistema, nós somos um sistema dentro de um sistema familiar, e esse sistema familiar, ele nos afeta. Se nós sabemos que ele existe ou não, se a gente compreende ou não, se a gente quer ou não, não é questão de querer. Então, por isso que a constelação familiar entra como uma forma sem intenção, sem um querer, né, de manipulação. A constelação familiar não é manipulação, né? Eu vou me livrar daquela história da minha família, eu vou me livrar de alguma situação, não é nada disso. Nós vamos olhar de uma forma ampla, com um estado maior de consciência para algo maior na nossa vida, que atua, nós sentimos que atua, mas nós não conseguimos pegar. Então, tem muita gente que fala, eu tenho depressão, não sei por quê, porque minha vida está ótima. Ou, eu tenho dificuldade de falar um idioma, eu não sei por quê, porque eu já fiz 15 cursos daquele idioma e eu não consigo aprender um idioma. Ou, eu tenho dificuldades na área da saúde em alguma coisa, e eu não sei por quê. Por favor, fale sobre a doença renal crônica na família do meu marido. A mãe dele teve e agora ele. Então, as doenças renais, elas têm o sistema renal e os sistemas
que tem órgãos duplos, geralmente tem a ver com medo, né? Então, o sistema renal tem a ver com medo, medo de parcerias, medo de relacionamentos afetivos, principalmente, ou algo muito grave aconteceu em algum relacionamento afetivo. Então, tem realmente que olhar para isso. Daí, pergunta da fibromialgia, porque só em mulheres. O Bert Hellinger fala que nós, mulheres, nós convivemos com a morte. Por que a gente convive com a morte se nós, mulheres, somos as pessoas que podemos dar a vida ou dar a luz? Pois é, neste processo de dar a luz ou de olharmos e de conectarmos, né, com o processo de incluir uma criança, também existe o processo de desapegar dessa criança e também existe o processo de risco de vida quando a mulher fica grávida. Então, a mulher tem uma força de estar preparada para absolutamente tudo. Né? A gente fala, poxa, uma mulher morre por um filho, né? A gente já viu vários casos de mulheres que não tinham força para pegar uma caixa de cerveja, por exemplo, e ela conseguiu levantar um carro por causa de um filho. Então, a fibromialgia tem muita relação com a dor das mulheres, especificamente a dor das mulheres que vão passando de geração em geração. A dor da responsabilidade dos filhos, a dor do medo dos filhos morrerem, a dor do medo dela morrer e deixar os filhos, a dor do homem ir embora, como muitos homens morreram nas guerras, por exemplo. Então, a fibromialgia é uma doença, entre aspas, recente, né? E aparentemente parece que ela tem muito a ver com as dores depois da guerra. Então, essas dores que as mulheres seguram no corpo, dores emocionais, elas muitas vezes já passam de geração para geração. Então, é preciso compreender que dor é essa, né? Então, chorar toda a dor, né? É muito importante que a gente consiga olhar para tudo isso. Vamos lá. Não consegui encontrar a vocação. Em constelação, a minha representante apareceu olhando para cima e dizendo, sei que preciso fazer algo, mas não sei o quê. Geralmente, quando uma representante está olhando para cima numa constelação, ela está olhando e querendo seguir alguém que já foi embora. Foi embora, eu digo, está no plano espiritual, porque ninguém vai embora. A gente só está separado por um véu, mas quem olha muito para cima, conectado com alguém que foi embora. Esse alguém pode, inclusive, ser um irmão abortado, ou um pai, ou uma mãe. Vou fazer 2 lives, 3. 3 lives. Então, obrigada aí, pessoal do Mundo AK. Obrigada, Larissa. A gente tentou, né, fazer aqui essa live conectada, enfim, mas a gente está conectada dessa forma. Então, com muita alegria, eu me conecto aí com o pessoal do Ceará, que é essa terra maravilhosa, de praias belíssimas. E também um beijo aí para o pessoal do Ceará. E agradecendo ao Mundo AK por me receber essa semana. Então, toda vez também que eu viajo, eu gosto de fazer uma palestra gratuita, principalmente na área da saúde. Então, a gente vai fazer uma palestra gratuita, mas já está lotada, falando sobre dificuldades da saúde. E depois, no dia 13, gente, eu vou fazer um workshop que a gente vai falar sucesso na vida e sucesso nas relações. E por que esse nome? Porque a constelação é a ciência dos relacionamentos. É a oportunidade da gente colocar em ordem aquilo que está em desordem. Então, toda vez que a gente tem essa oportunidade de olhar qual relação, de alguma forma, teve problema no meu sistema familiar. Se teve algum problema num relacionamento de casal, lá atrás, isso vai gerando muitos problemas. Se teve um problema de relacionamento de pais com filhos, ou de irmãos,
isso vai gerar problemas lá na frente. Então, tudo começa com as relações. Se a minha família excluiu os homens, então nenhum homem fica no sistema familiar. Tem famílias que nem cachorro, gato entram no sistema, só tem mulher, não tem homens, né? Os homens são completamente excluídos. E também, né, existem histórias e histórias que se repetem dentro de um sistema familiar. E tudo isso, gente, começa com algum trauma de confiança, ou morreu alguém, ou alguém mentiu, ou tem um segredo. Então, todos os traumas de relacionamentos se transformam em problemas graves que vão se repetindo no decorrer das gerações, tá bom? E por isso que, então, a gente vai falar sucesso nas relações, né? Sucesso na profissão. Então, quando existe, por exemplo, teve um congresso agora de intereducação, que eu participei aqui em São Paulo. E foi um deputado, e ele falou que o Brasil é o país que mais violência tem em relação a alunos contra professores. E daí eu, olhando de forma neutra, então como é que a gente olha de forma neutra? Eu não posso tomar partido do Brasil, não posso tomar partido do presidente, não posso tomar partido do aluno, não posso tomar partido da escola, do professor. Um facilitador, ele não toma partido de nada, porque se eu tomo partido, eu já não consigo enxergar mais nada. Então, nós, como facilitadores, não temos time de futebol, não temos partido político, a gente não tem nada disso. Porque, gente, eu digo isso dentro de um contexto, né? Porque quanto menos partido, menos guerra. Quanto menos partido, mais a gente consegue dar um lugar a tudo. E quando a gente consegue dar um lugar a tudo, então nós conseguimos sair da dualidade, da briga da dualidade, para que a gente enxergue por um outro plano a solução. Porque a solução não está no nível mental. A solução não está na guerra. A solução está em outro plano. Mas para a gente entrar nesse outro plano, a gente precisa dar um passo atrás em relação a tudo o que a gente acha. Então, quando eu abri essa constelação, eu coloquei uma pessoa para ser o Brasil, uma pessoa para ser a educação no Brasil e um aluno. Comecei bem simples, sem nenhuma intenção. O Brasil só olhava para o chão. E por que o Brasil só olhava para o chão? Porque o nosso país, como muitos países que foram colonizados à força, e isso eu não estou dando lugar a nada. Simplesmente, quando eu cheguei já tinha sido assim, né? Então, a gente, para conseguir solucionar algo, a gente tem que dizer sim ao que foi, como foi, porque teve que ser como foi, porque era o que podia ser. Então, a gente não fica tentando mudar o passado. Então, foi bonito ver que o Brasil ainda olhava para os mortos, então eu coloquei quem eram os mortos ali, e também não entrei em muitos detalhes, mas, obviamente, apareceram os indígenas. E daí eu perguntei na plateia se tinha alguém que era realmente europeu. E tinham 2 mulheres, e elas subiram ao palco. E ali pode começar um processo da gente olhar para o descobrimento do Brasil, para tudo que tinha antes, para o Brasil olhando para os mortos, porque quando a gente olha ainda para os mortos da nossa família, nós não vamos para a nossa vocação, não vamos para um relacionamento, não vamos para a saúde, não vamos para estudo e não vamos para o dinheiro. Uma pessoa conectada com o mundo dos mortos, porque algo não foi resolvido ainda lá, ainda algo não foi visto, nós não estamos de fato nesta vida. Então, por que eu estou falando isso, gente? Porque toda vez que a gente consegue olhar para esse campo de forma neutra, sem nenhuma intenção de com o meu partido político agora eu vou mudar algo, com o meu time de futebol, ou com a minha ideologia, ou com a minha filosofia, ou com a minha religião, nada. A gente simplesmente se coloca menor do que um plano divino que sabe mais. E dentro daquilo, o que nós podemos fazer? Sem nenhuma pretensão, né? Qual é o próximo passo que eu posso dar?
Então, neste workshop, nós vamos abordar todos esses assuntos no sábado, em Fortaleza. Vai ser um workshop onde a gente vai olhar para as dinâmicas dos relacionamentos e quais relacionamentos da sua família foram muito complicados, onde alguém foi excluído e isso virou uma doença. Uma pessoa agora me perguntou de mioma, por exemplo. Mioma tem muita relação com relacionamentos sexuais, muito traumas sexuais, abusos sexuais e também com negação do masculino e também com abortos. Então, quando a gente olha para os miomas e a gente quer excluir um mioma, quem foi o excluído da família? Talvez um homem, talvez uma história, talvez uma criança, talvez a possibilidade de eu me realizar, né? Porque os pais muitas vezes queriam que os filhos, a filha, por exemplo, se casasse com aquela pessoa que a família queria, mas a filha amava outra pessoa e acabou se casando por obrigação. E então todas essas questões nós vamos olhar no workshop de sábado em Fortaleza. E, gente, então vai ser um prazer. Quem quiser pode entrar no Mundo ACAR, AKAR, em Fortaleza, é só pedir aí. A Larissa já disse que está calor, por isso que eu confundi com Garanhuns, porque uma amiga minha é de lá e ela está lá agora e estava toda encapuçada assim. Eu falei, ui! E pensei que tivesse também frio lá em Fortaleza e a sinusite forte, pegar todo o rosto, inchar e dar dor na musculatura facial. A sinusite tem muito a ver com os problemas alérgicos, que tem a ver com relacionamentos. Com as coisas que a gente chora por dentro, então a rinite, a sinusite, tem muito a ver com um choro interno, aquilo que não é exteriorizado. Então, fica aquela coriza, aquela dor no rosto, de eu não poder chorar, de eu não poder expressar, de eu não poder demonstrar, de eu carregar também muita irritação em relação a algo, ou em relação a alguém, né? Então, esse algo tem a ver com alguém, geralmente, por isso que a gente fala das relações. Então, a sinusite, a rinite, tem muito a ver com isso, tá bom? Fala sobre a mulher adulta que ainda tem espinhas e acne. Ai, tem tanta coisa por trás disso, gente, tanta coisa por trás da espinha, por trás de tudo que está no nosso rosto, né? Eu estive na Índia agora e a gente viu num grupo muito grande na Índia muitos problemas em relação à vergonha, à moral sexual. Então, quando as pessoas relacionam, tem espinha, é porque, né, sexualmente, né, os hormônios estão todos aí. Pois é, quanta vergonha e o quanto a gente, com essas dores, né, que aparecem da espinha e da acne, o quanto são marcas que precisam ser vistas dentro de um campo familiar. Talvez a pessoa esteja expressando não só um medo em relação à sexualidade, um medo em relação a relacionamentos e quantas coisas estão doloridas aí dentro da família também. Vamos ver, fala sobre espinhas, já falei. Fala sobre separação, matrimônio, o casal quer ficar junto, porém não sabe se é a escolha certa. Pois é, a gente pode... Gente, o casamento é onde tudo começa, né? A gente nasceu de um casamento, não necessariamente de um casamento formal, mas de uma união, não necessariamente, às vezes, feliz, né? Às vezes acontece um abuso sexual e alguém engravida, ou acontece outras coisas mais, né? A gente sabe que por lei até um estupro, uma mulher pode fazer um aborto, mas por que existe tudo isso? Então, eu não vou entrar nesses assuntos polêmicos também. Mas saber o que é a escolha certa é a pessoa perceber primeiro a sintonia. Duas pessoas têm sintonia por muitos motivos, né? Muitos motivos têm a ver com
uma família que cura a outra. Então, duas famílias que se encontram, uma tem o que a outra família precisa. Também se encontram como comunidade de destino. Também um casal se encontra porque, obviamente, quer ter filhos, ou um casal precisa ter, para uma relação continuar, objetivos em comum. Quando esse casal tem dificuldade de ter esses objetivos em comum, geralmente o casamento não consegue ir para frente, porque um casamento não é formado somente de uma pessoa olhando para outra pessoa e amando a outra pessoa. O amor não basta para um casamento. É chocante ouvir isso, porque eu também, quando ouvi isso, fiquei chocada, porque a gente fala, não, o amor salva tudo. Não, o amor não basta para que um casamento continue. Então, o casamento precisa de alguns ingredientes para que ele possa permanecer. Então, se um casal não consegue ficar junto, a gente fala da interferência de uma família com a outra. Talvez uma das pessoas ou as duas não conseguem sair da família de origem. O sair é se despedir com amor e formar um novo sistema. Muitos estão inconscientemente emaranhados às suas famílias de origem e não estão livres para se entregarem e formarem um novo campo, um novo sistema. Quando uma pessoa fala, não sei se isso é certo ou se é errado, o que é certo e o que é errado? Certo baseado em quê? Então, é muito interessante ver que, novamente, uma família tem hábitos e conceitos, a outra família tem hábitos e conceitos diferentes. E para que algo se rompa, tem que ter a despedida em relação a tudo o que veio antes e a vontade de quebrar regras e padrões das duas pessoas. As duas pessoas precisam saber que elas vão romper aquilo que foi e que isso é importante, que isso é necessário e que isso é imprescindível para que um casamento tenha força. Então, quando a gente vê um casal falando, não, a gente vai, não desrespeitando os pais, mas a gente vai fazer algo diferente, né? Nós vamos fazer algo que vai além do que foi feito até hoje. O que a gente vê são pessoas copiando o que os pais fizeram anteriormente. E chega uma hora que o casal, se eles não conseguem formar algo novo juntos, a relação rompe. Então, tem muitas e muitas outras coisas que dá para falar sobre isso. Aqui. Fale sobre as doenças autoimunes, se puder. Compulsão alimentar. Nossa, tem bastante coisa para falar sobre isso. Enxaqueca, eu já falei para vocês, enxaqueca tem muito a ver com uma dor profunda de alma. Uma dor que precisa ser colocada para fora, um grito que precisa ser colocado para fora. A compulsão alimentar tem muitas e muitas causas, gente. Geralmente tem a ver com vazio da conexão física com os pais. Então, pais que não conectaram fisicamente com os filhos, que não protegeram, que não nutriram carinhosamente, fisicamente, então muitas pessoas têm essa compulsão alimentar. A falta mesmo da mãe ou a falta do pai, assim como as pessoas que têm vícios, com drogas, com bebida alcoólica, com cigarro, ou com qualquer outro tipo de vício do jogo, né? Então, são pessoas que, de alguma forma, sentem a falta da conexão, e para se sentirem vivos, se agarram em alguma coisa que dá a sensação de prazer, tá bom? Falta de autoridade com o filho. Pois é. Uma pessoa que tem falta, esse assunto é um assunto muito legal. Uma pessoa que não consegue ter autoridade perante o filho, primeiro, os pais, eles vieram antes, então eles são maiores que os filhos e, de alguma forma, eles já têm essa hierarquia e essa autoridade.
Pais que não respeitam os próprios pais como autoridade, não têm autoridade com os filhos. Então, pais que não respeitam os próprios pais não conseguem ter autoridade com os filhos. Os filhos mostram para eles na cara: você não respeita os seus pais, eu não respeito você. Podia dormir sem essa, hein, gente? Gente falando, vem para Salvador, vem para Brasília. Gente, se é uma coisa que eu amo, é ir. Ir para um monte de lugar, né? Eu gosto de viajar, então, assim... Com certeza. Vai organizando, aqui, meu irmão Marcelo está falando, com certeza. Então, Ela é vai hóspede na organizando casa que eu dela. vou. Oi? Você é hóspede na sua casa. O pai falava assim, antigamente, né? Que eu era que nem disco voador. Todo mundo sabia que existia, mas nunca ninguém via. Que eu tô para lá e para cá. Mas é o meu serviço. O meu serviço é esse, é estar a ser. Tenho muitos problemas nas articulações do meu corpo, como joelho, tornozelo, cotovelo, dedos, enfim, quase tudo. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Obrigada. Pois é. São dores, né? Todas as dores têm a ver com dores emocionais. Todas as dores estão relacionadas também às dores do sistema familiar. Então, por exemplo, na minha família existiu uma tensão muito forte, porque eu tive um avô que ele morreu muito cedo, com 42 anos, porque ele tinha um problema cardíaco e, enfim, o médico tinha falado para minha avó, olha, a senhora não tenha mais filhos, porque esse homem não vai dar conta, ele vai morrer de uma hora para outra. E a minha avó vivia num estado de tensão, porque ela já tinha uma filha, depois ela engravidou, teve outro. Então, quando por exemplo, o meu avô saía e demorava para voltar, naquela época sem celular, né? Sem telefone, e como que ela ia saber onde é que ele estava? Então, ela viveu uma tensão profunda de medo, de expectativa, de já saber que isso ia acontecer, foi muito difícil. A minha mãe, obviamente, também, e eu, obviamente, na linhagem, né? Então, quando é possível a gente ter consciência disso, né? A gente vê o quanto o nosso organismo fica sobrecarregado das dores de um sistema, o quanto a gente pode olhar e começar a deixar isso para trás, para que seja mais leve, para que todos esses traumas não sobrecarreguem a todos. Larissa Mota, porque as pessoas que não conseguem se relacionar afetivamente. Todas as pessoas que tiveram dificuldades de se relacionar com a mãe ou com o pai vão ter dificuldade de se relacionar afetivamente. Então, gente, todos nós, de alguma forma, temos alguma dificuldade. Podemos sofrer uma coisa que o Bert Hellinger descobriu, que se chama amor interrompido, ou seja, nós desistimos porque os nossos pais se ausentaram por um tempo, por motivos de saúde, por motivos profissionais, porque nasceu outro irmão, a mãe foi para a maternidade, e o filho sentiu que foi abandonado, ou mesmo rejeitado, ou até simplesmente a criança não entendeu essa ausência e desistiu de esperar pelos pais. Então, essa criança sofre de algo que chama amor interrompido. Mas, muitas pessoas não conseguiram se aproximar dos pais emocionalmente, fisicamente. E isso, numa constelação, pode ser feito, porque quando a gente faz isso dentro de um campo com consciência, a gente fala, mas mas vai olhar num campo de constelação familiar para você ver como é diferente. A sua visão em relação ao seu pai e à sua mãe vão mudar completamente. E aquilo que você não conseguia fazer, ou não consegue fazer na realidade, você, numa constelação, consegue fazer para que você possa fazer na sua realidade. Tá bom? Gente, então é isso. Eu acho que a gente já fez aqui 1 hora de live, praticamente. Então, tem muitas e muitas pessoas, muita gente falando. Eu agradeço muito. Tá cortando muito, alguém tá falando. E quando terá em São Paulo?
Bom, gente, em São Paulo, amanhã tem constelação familiar, aqui é feriado, né? Mas vai ter constelação familiar às 14 horas e 19h30, então quem tiver de folga, pode vir. Pode ligar 4108-1042. E, novamente, quarta-feira, então, eu vou para Fortaleza. Então, eu vou... Dia 11 já está lotado a palestra, mas no dia 13 vai ter o workshop. E vocês são muito bem-vindos no Mundo Acar. Então, entrem no site do Mundo Acar, A-K-A-R. Entrem no Facebook, no Instagram e se conectem com o Mundo Acar, tá bom? Bom, um grande beijo a todos vocês. Eu acho que por aqui já respondi um pouquinho. Desculpa a confusão, né? A gente tentou fazer, né, Larissa? Obrigada, Mundo Acar, por me receber com tanto amor. Obrigada, Larissa. Obrigada ao Inácio, da Inovare, que organizou tudo isso. Agradeço a Hellinger Schule, aqui é a escola alemã, né, do Bert Hellinger, a qual eu também trabalho. Então, agradeço a todos vocês, que vocês tenham um excelente feriado. Amanhã tem constelação aqui em São Paulo. E o pessoal do Nordeste que quiser me prestigiar, vai ser um momento muito legal no sábado, num workshop de um dia inteiro, bem legal, lá em Fortaleza, no Mundo Acar. Então, um grande beijo, gente, a todos vocês. E vou encerrar aqui no YouTube também. Gente, um grande beijo, pessoal do YouTube. Desculpa aí ter demorado todo esse tempo até a gente tentar fazer esse vídeo, tá bom? Um beijo, bom feriado para vocês.